Gênesis 42, versículo 1 ao versículo de número 24, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não. Pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide e levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença
deles. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, louvamos o santo nome do Senhor no teu santo dia, diante do texto, a palavra do Senhor. Queremos ouvir a voz de Cristo, ter comunhão com Cristo pela palavra, ouvir o teu santo evangelho. Pedimos ao Senhor Deus, nos dá olhos espirituais, nos dá ouvidos, ó Deus, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tem compaixão de nós, ó Deus, que seja o Senhor mesmo a falar, usa o teu meio, o teu instrumento, que tudo seja, ó Deus, para a glória do Senhor somente. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Meus irmãos, aqui nos encontramos nesta sessão do texto de Gênesis nos primeiros anos da grande fome. Fome que Faraó teve um sonho, José interpretou, os irmãos lembram. O Egito, então, está informado de que haveriam 7 anos de fartura e que depois viriam 7 anos de grande fome. Mas lembre, os outros povos nada sabem sobre isso, desta estiagem, desta grave fome, que duraria 7 anos. E os outros povos ao redor estão despreparados. Apenas o Egito, debaixo de José, está preparado, tem mantimentos em grande quantidade para atender a todos os povos, para ser um instrumento de preservação, de salvação para todos aqueles povos. Nesta altura da narrativa, nós temos 20 anos após a venda de José para o Egito. Nós temos aqui 13 anos até que José foi elevado à posição de grão-vizir do Egito. E então nós já estamos nos 7 primeiros anos de fartura. Então essa é a ocasião que nos encontramos em nosso texto. Nesse texto nós temos, irmãos, registrado para nós, então, o encontro dos irmãos de José com José, mas uma ação de Deus, de modo maravilhoso, de modo extraordinário, uma ação de Deus operando na consciência dos irmãos de José a convicção de pecado. Esse é o tempo que o Senhor escolheu, determinou para promover esta convicção de pecado nestes corações duros, corruptos. E então nós vemos no nosso texto, dentro da família da aliança, nós vemos que o processo de conversão, digamos assim, embora a regeneração é um ato de Deus na alma, Deus opera a regeneração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, mas então Deus lida com o pecador e há um processo que leva à conversão, um processo até o ponto onde Deus vai regenerar alguém. E então nós vemos que, embora a salvação é pela graça e é um ato soberano de Deus que regenera, nós vemos aqui, irmãos, o quão duro pode ser esse processo de Deus lidar com o pecador, humilhar o pecador. Então, claro, não ignoramos o ato imediato da regeneração, que é recriar uma nova criatura, um novo homem na alma de um pecador. Mas aqui nós observamos na narrativa de Gênesis todos os procedimentos de Deus, até que um pecador chega a este ponto, assim também foi conosco, e nós vemos aqui os caminhos misteriosos de Deus, da providência de Deus, e como Deus pode fazer essa obra que pertence a Ele, de levar homens à convicção de pecado. Então veja, foi um processo duro com os irmãos de José, com os filhos de Jacó, com filhos da aliança, que tinham palavra de Deus, tinham Bíblia, tinham revelação, e veja que foi um processo tão difícil. Quanta maldade nós vemos nesses corações. Quanto tempo esses filhos de Jacó permaneceram em maus caminhos. O quanto Deus permitiu que estes filhos de Jacó se desviassem, se afastassem. E então, quantas circunstâncias difíceis o Senhor os enviou.
tribulações, enviou agora uma grave seca sobre o mundo inteiro, e agora o Senhor levantou o seu irmão José, o qual eles odiaram por ter o sonho de ser aquele que iria liderar, e agora o Senhor levanta o seu irmão como governador do Egito, eles não sabem ainda disto, e o Senhor vai usar José para atemorizar as suas consciências culpadas por ter vendido o seu irmão, escravizado o seu irmão ali, vendendo como escravo para o Egito. Nesse texto, então, irmãos, nesse capítulo 42, nós temos o cumprimento dos sonhos que José teve em sua juventude, na casa paterna. A interpretação daquele sonho é fiel, vai se cumprir perfeitamente aqui. Nós vemos que os sonhos que os oficiais de Faraó tiveram no cárcere também se cumpriram perfeitamente. Os sonhos que o Senhor deu a Faraó também se cumprem perfeitamente, e agora nós veremos aqueles sonhos que José teve, tendo o seu cumprimento perfeito. Aqui, a partir de agora, aqui desta passagem, isso nós veremos de modo mais claro, de modo mais evidente. E tudo isso manifesta a providência de Deus. Claro que o decreto de Deus, e Deus revelou o seu decreto pela sua palavra, através de sonhos, que são revelação de Deus aqui neste contexto. E então Deus decreta na eternidade e Deus executa dentro do tempo. Tudo que Deus planejou na eternidade, o plano eterno de Deus, o seu decreto eterno, Ele executa de modo perfeito. A providência é a execução deste plano, deste decreto. Especialmente, Deus cumpre os seus planos de salvação, e planos de salvação, claro, em Cristo, à luz de toda a Bíblia, e aqui o plano de salvação, de preservação de Israel, do povo de Israel, aqui no Antigo Testamento. Nesse momento da narrativa, só José está consciente, plenamente consciente destas coisas, está atento, percebe o que Deus está cumprindo, e então, à medida que a história se desenrola também, os seus irmãos irão ter essa consciência. Tudo aqui, irmãos, então, é cumprimento do decreto de Deus, e muitos não percebem isso. É o caso aqui dos irmãos de José. As pessoas aí fora que não creem na Bíblia, ou quem não crê na Bíblia, da maneira como a Bíblia diz ser, não percebem, nada sabem de que há um decreto, de que há uma soberania de Deus, mas nós sabemos, está revelado, e nós vemos aqui nesse texto algo maravilhoso aqui, perceber através desse texto, de modo prático, a soberania de Deus agindo e cumprindo a sua vontade soberana. Irmãos, diante disso, irei caminhar nesse texto a partir do tema, a soberana obra da convicção de pecado. A soberana obra da convicção de pecado. Em primeiro lugar, nós veremos dos versos 1 ao verso 5 que os filhos de Jacó são enviados ao Egito. Então, nosso texto, do verso 1 a 5, nós temos aí o envio dos filhos de Jacó ao Egito. Jacó os envia, no caso. Nós sabemos, irmãos, que é o Senhor quem enviou essa grande fome sobre a terra. De tal maneira que o Senhor colocou todos os povos, e também Canaã e Jacó e a sua casa, debaixo dessa situação em que não há opção, ou vão ao Egito atrás de mantimento, ou todos vão morrer de fome. E nós sabemos, Deus tem um plano de salvação, e que a salvação em Cristo, Cristo viria de um descendente de Abraão. Então, isso cria uma tensão, há então um perigo para a família da aliança, e nós sabemos, é claro, que o Senhor vai usar José e o Egito para a preservação do mundo e da casa de Israel também. Então, no nosso texto, no verso 1, está aí descrito a circunstância. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá
e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então Jacó os envia. Porém, há um detalhe. No verso 4, nós vemos que Benjamim recebe uma atenção especial. É muito perigoso ir ao Egito. Jacó já perdeu o seu filho amado, José. E percebe, irmãos, como José, claro, a sua memória nunca foi esquecida. E nesse momento em que há risco de vida, todos então lembram de José, que é dado como morto. Aqui, nesta altura, né, claro que os irmãos sabem que ele foi vendido como escravo, mas para Jacó, José é dado como morto. E então Jacó tem um cuidado especial por Benjamim. E nós vemos, irmãos, nessa providência de enviar o povo para o Egito, o decreto de Deus, o sonho de José se cumprindo. E o modo como os irmãos de José, os filhos de Jacó, vão cumprir o sonho que eles odiaram, que eles rejeitaram, eles vão de modo livre e voluntário cumprir o decreto de Deus e o sonho que Deus revelou a José. Todos eles irão ao Egito. Todos eles se curvarão diante de José e estarão debaixo do governo de José, mas eles não sabem nada disso. Eles estão indo ao Egito para preservar a sua vida, pelo seu próprio recurso, com o seu dinheiro, com a sua capacidade. É claro que eles não sabem que serão 7 anos de fome, que eles não têm dinheiro suficiente para isso, que eles nada podem fazer, que entregues a eles mesmos, eles vão perecer, vão morrer todos, mas Deus irá preservá-los e Deus vai usar José. Mas o fato, irmãos, é que eles cumprem o decreto de Deus, não percebendo, não sabendo nada disso. Então, é isso que vemos aí nessa altura do texto. A única coisa que Jacó diz é: por que vocês estão olhando aí uns para os outros? Porque estáis aí a olhar um para os outros, né? Vão ao Egito, né? Não vamos morrer todos, mas tentou preservar a Benjamim. Esse cuidado com Benjamim, e veja, irmãos, nesse texto, vários elementos do texto vão ser instrumentos de Deus para lembrar os filhos de Jacó do seu pecado, para conduzi-los à convicção de pecado, ou seja, lembrar de José e o que eles fizeram a José. Então, a fome, o risco de morrer, José dado como morto, eles lembram de José. O cuidado do pai com Benjamim, o mais novo, irmão de José, também vai lhes lembrar de José. Então, em tudo isso, pela providência de Deus, na soberania de Deus, o Senhor não permite que eles esqueçam de José. A memória de José nunca foi esquecida. Então, agora eles vão ser confrontados com essa memória e vão ser levados à culpa, à convicção de pecado. Todas essas circunstâncias, então, a sua ida ao Egito lhes trará esse lembrete daquilo que eles fizeram com o seu irmão. Em segundo lugar, irmãos, dos versos 6 ao verso 20, nós veremos aí que eles serão achados por sua culpa. Achados por sua culpa. Do verso 6 ao verso 20, nós temos o encontro deles com José, que é governador, que é quem era o responsável por vender o mantimento, os grãos. Nós já lemos, eles não reconhecem, não sabem que é José que está ali fazendo este trabalho. José os reconhece de pronto. E então, mais uma vez, nós vemos nessa seção do verso 6 a 20, que eles, de modo voluntário, vão cumprir o sonho que é o decreto de Deus, a palavra de Deus revelada, o sonho de que eles vão se curvar diante de José. Quando eles chegam, José está ali no celeiro, ele reconhece, eles não o reconhecem. Veja no verso 6, era ele, José, quem vendia aos povos, eles vieram e se prostraram perante ele. José os vê no verso 7 e reconhece-os, porém não se deu a conhecer. E nós vemos que José irá tratá-los de modo áspero,
irá chamá-los de espião. Então se curvam diante de José, José os reconhece, lembra dos seus sonhos, mas José não se revela de imediato. De fato, irmãos, José, ele não sabe se os seus irmãos se arrependeram. Lembre que esses irmãos, esses filhos de Jacó, quiseram matar José. Depois o venderam como escravo ao Egito. E então, claro que José tem percepção de que há um plano de Deus, de que o Senhor o escolheu para ser um instrumento de preservação, de libertação, que ele governaria sobre esses irmãos, mas José não sabe se eles se arrependeram. E José precisa prová-los e testá-los para ver se algo mudou, se de fato houve um arrependimento, uma mudança. E então José usa a sua posição numa identidade oculta para verificar se houve de fato alguma alteração ali no coração dos seus irmãos. Chega a ser cômico o modo como, na soberania de Deus, o Senhor governa essas coisas, como esses filhos de Jacó resistiram à palavra de Deus, que revelou que José seria uma liderança sobre eles, e agora eles suavemente se curvam, se dobram, e isso, irmãos, nos lembra de Cristo. O modo como a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará no final, embora na volta de Cristo os rebeldes não se dobrarão de modo de boa mente, de bom coração, mas se dobrarão. O fato, irmãos, é que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que o Senhor diz e, de fato, os irmãos de José se dobraram diante dele e nós sabemos, os pecadores se dobrarão diante de Cristo, os salvos já no seu tempo de vida, de boa mente, buscando em Cristo a salvação, a provisão da sua necessidade espiritual, mas os réprobos, os perdidos, também irão se curvar, ainda que eles digam que não, ainda que ao ouvir a mensagem das Escrituras eles neguem, digam jamais, neguem a Deus, neguem a Cristo, sabemos que finalmente eles se dobrarão diante de Cristo. Nesse momento da narrativa, José, como falamos aí, trata com muita dureza os seus irmãos, chama-os de espiões. Veja no verso 9, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Então José irá chamá-los de espiões para confrontá-los com o seu pecado, para verificar de fato se eles reconhecem que são culpados. De fato, irmãos, no texto, e é algo interessante e surpreendente, os irmãos de José, eles de fato demonstram lembrar e estar conscientes da sua culpa, que eles merecem a escravidão, a morte, pelo que eles fizeram ao seu irmão, quando o venderam ao Egito. Então, todas aquelas circunstâncias os lembram disso. José era inocente, não merecia ser escravo, ser assassinado ou vendido como escravo, mas estes irmãos de José merecem, pelo que eles fizeram com José. E então, esta situação que os colocou debaixo dessa suspeita de espionagem, ou seja, nós veremos aí, eles ficaram presos 3 dias. Tudo isso, irmãos, os lembra de que eles merecem a prisão e a morte, porque eles venderam José. E agora também Deus usa essa circunstância para os lembrar disso. José, é claro, irmãos, ele age dessa maneira, não por orgulho, mas para verificar a condição espiritual dos seus irmãos. José, vemos aí claramente que José, ele demonstra sentimento, ele sai para chorar e depois volta para encontrar com seus irmãos. Ele prende Simeão, no verso 24, diz aí, retirando-se deles chorou, depois lhes falou e tomou a Simeão. Então, de fato, José, ele age dessa maneira dura porque é necessário, ele precisa verificar arrependimento da parte de seus irmãos.
E em todas essas circunstâncias, num tempo de fome, num tempo de aflição, Deus faz com que o pecado dos filhos de Jacó os encontre. As suas famílias estão famintas, prestes a morrer, e agora eles são homens suspeitos no Egito, são espiões, segundo esse governador do Egito. Eles têm que falar da sua casa, do seu pai, de que há um outro irmão, Benjamim. Então o homem também lhes prende e lhes exigem que tragam Benjamim para a terra do Egito. E então, em tudo isso, irmãos, Deus age na consciência desses filhos de Jacó para que eles sejam confrontados com o seu pecado. O seu pecado os encontra. São homens agora presos, a sua consciência, então, é despertada. Tudo isso lhes faz lembrar dos sofrimentos de José, quando eles jogaram José naquele poço e José clamou, pediu pela sua vida, e eles não tiveram misericórdia. E agora a justiça de Deus está contra eles. E veja que eles vão interpretar também estas coisas desta maneira. Então, a reação de José é áspera e, claro, o sonho de José está se cumprindo, ainda não completamente, mas há um cumprimento do sonho de José. 10 irmãos se curvam diante dele. Aqueles que queriam matar José, aniquilar os seus sonhos, cumprem o sonho de José. Mas, irmãos, o sonho ele não está plenamente cumprido, porque Benjamim não está ali e Jacó também não está ali. E José sabe que serão 7 anos de fome. E José, então, está procurando a ocasião para trazer a sua família para o Egito, para que se cumpra perfeitamente o sonho. E então é por isso que José age asperamente, para então que seja preparado um caminho para a reconciliação com os seus irmãos. E de fato também lembre, os irmãos de José não são de confiança para ele, era necessário então que eles fossem provados. Não vemos aí sentimento de vingança, vemos José chorando, e José com expectativa de ouvir que seus irmãos se arrependeram do seu pecado. Então nós vemos tudo isso aí em nosso texto. José, irmãos, é um homem que já teve o conforto de Deus no Egito, Deus o prosperou, Deus cumpre os seus sonhos, os irmãos estão ali, em breve o seu pai estará ali com o seu irmão, serão preservados e salvos. Então José, ele tipifica Cristo, como vemos e como falaremos também, é um instrumento de Deus para a preservação daqueles povos daquela época, para a preservação da casa de Israel, independente que os homens ignorem isso ou ignorem a palavra de Deus, Deus cumpre o seu plano de salvação e isso irá acontecer. Entretanto, esse texto nos lembra, irmãos, que não é fácil o caminho. Há muita dureza, há um processo, especialmente quando vemos aqui nesse texto essa ideia de Deus lidar com o pecador na questão da convicção de pecado. Muitas vezes Deus tem que mandar aflições, provações, permitir o pecador andar em seus pecados por muito tempo, até o momento em que Deus os leva a uma circunstância em que, de fato, não há para onde ir. Aqui no nosso texto, são espiões, José repete várias vezes, vemos aí no verso 14, é como já vos disse, sois espiões, eles terão que trazer Benjamim, ficam presos, veja, a prisão lembra eles de José, que ficou preso tanto tempo por conta deles. Então, tudo isso, irmãos, é a providência de Deus, é o que vemos aí. Em terceiro lugar, nós veremos, do verso 21 a 24, que eles serão vencidos por sua convicção de pecado. Veja no verso 21 que, de fato, há uma consciência de culpa, uma convicção de pecado. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados.
no tocante a nosso irmão. Veja que eles lembram, eles associam a José. Eles lembram da culpa, eles não apenas colocam culpa naquele homem que eles não conhecem, não sabem quem é José. A culpa é daquele homem que é injusto, aquele governador do Egito. Não, eles dizem, nós somos culpados. Nós estamos passando por isso, por aquilo que fizemos ao nosso irmão. E eles nunca esqueceram da angústia quando José rogava e não acudiram José, não tiveram misericórdia do seu irmão. E agora eles lembram e eles dizem, é por isso que vem sobre nós esta ansiedade. E aí Rúben, o mais velho, que não havia concordado com aquela ideia, chegou ali depois e viu que José não estava no poço. Rúben disse, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Há culpa, há pecados, tentaram ali esconder, molharam a túnica de José no sangue de um animal, mandaram para o pai, esconderam por tantos anos, fizeram o seu pai sofrer tanta maldade, pecado terrível, um pecado de uma maneira que eles fizeram, até uma maneira difícil de resolver o problema. O seu irmão foi vendido para o Egito, mas veja que eles têm consciência e eles dizem entre eles e concordam de que Deus os está julgando. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes falou, tomou Simeão dentre eles e os algemou na presença deles. Então, um tribunal é estabelecido, eles precisam provar a sua inocência, eles são acusados, eles são acusados injustamente, não há culpa ali naquela questão do Egito, é uma prova de José para com eles, mas eles sabem que são culpados. Eles não são culpados ali de nada especificamente no Egito, mas eles são culpados. Eles mataram no coração o seu irmão, eles venderam ao Egito, o seu irmão experimentou angústia, foi preso e levado como escravo, e então eles sabem, irmãos, que são culpados. Mas José, claro, o propósito de José, naquilo que depende dele, pela graça de Deus, é tratar da questão, conforme podemos perceber no texto, e José está preocupado com a família, com os outros que estão em Canaã. E José vai os enviar para levar mantimento à sua família, apenas Simeão irá ficar ali. Mas em tudo isso, irmãos, veja que eles percebem uma ação de Deus, que o próprio Deus está tratando com eles, que há uma providência e que é algo extraordinário, algo que fica evidente, uma ação do Senhor. Então, eles olham para essa circunstância e eles olham para si mesmos e sabem que Deus é justo em os tratar assim. Eles sabem que estão perdidos em seus pecados. Eles são levados a temer a Deus, e nós vemos aí uma manifestação inicial de um movimento da alma, de arrependimento e de fé nestes corações, ou seja, eles sabem que estão colhendo frutos do seu pecado, das suas más ações. E José apenas é instrumento para conduzi-los nessa direção. Não é uma questão de vingança da parte de José. Irmãos, diante disso, eu quero trazer aplicações a partir desse texto para as nossas vidas. Nessas aplicações, eu quero relacionar algumas doutrinas bíblicas e trazer aplicações a partir desse relacionamento de algumas doutrinas que vemos a partir do texto que temos diante de nós. Nesse texto, irmãos, em todo esse relato, nós vemos na prática o desenrolar desta doutrina, do decreto eterno de Deus e da providência de Deus.
E também como estas doutrinas do decreto e da providência estão relacionadas à doutrina do arrependimento para a vida, que é uma graça evangélica. Nós devemos pregar o Evangelho, os pregadores devem anunciar o Evangelho e também devem anunciar essa doutrina do arrependimento, que é uma obra de Deus, é uma graça, é um dom de Deus, o arrependimento para a vida, em que Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, convence os pecadores da sua condição perdida. A nossa confissão de fé tem um capítulo sobre essa doutrina do arrependimento para a vida. E a confissão de fé descreve da seguinte maneira: movido pelo reconhecimento e pelo sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrário à santa natureza e justa lei de Deus. Então veja que o Espírito Santo, ele opera no coração do pecador, movendo o pecador a reconhecer e a sentir um sentimento do perigo, da odiosidade do pecado, como o pecado ofende um Deus santo, é contra um Deus infinitamente santo, e como o pecado merece a punição justa deste Deus. Claro que também conduzirá o arrependimento para a vida, para esse pecador, para que ele vá a Cristo de modo penitente, para que ele abomine os seus pecados, mas isso começa, irmãos, pelo reconhecimento, pela convicção. Deus traz à memória esses pecados para que o pecador, então, se arrependa. E nós vemos na soberania de Deus, na sua providência, e vemos nesse texto, que isso é no tempo determinado por Deus. Isso acontece no tempo determinado por Deus. Nós vemos todo o tempo que estes irmãos de José passaram colocando este pecado debaixo do tapete, não querendo tratar, nada fazendo, não contando a verdade ao seu pai, não indo em busca de seu irmão, tentando achar o seu irmão, o qual haviam vendido para o Egito. Mas, nesse momento, o Senhor trata com os filhos de Jacó. E nós não devemos ignorar a igreja, cumprindo a sua tarefa. Nós, irmãos, não devemos ignorar estas coisas quando oramos pelos perdidos, que há um tempo de Deus. Também quando testemunhamos do Evangelho, falamos de Cristo, somos instrumentos para testemunhar do Evangelho de Cristo, nós devemos reconhecer de que há uma obra de convicção de pecado, um arrependimento e uma fé que é Deus quem dá ao pecador. O Senhor governa estas coisas. E só através desta obra do Espírito, dessa graça, é que o pecador será atraído aos pés da cruz de Cristo. É Deus quem opera, de fato, a convicção de pecado é uma obra soberana do Senhor. Não somos nós que operamos estas coisas, nós nada podemos fazer se não for o Senhor. Mas nós vemos no texto bíblico, em toda a palavra de Deus, que o Senhor faz estas coisas. Porque há um evangelho revelado nas Escrituras, uma mensagem da reconciliação. Mas para que haja reconciliação com Deus, através de Cristo, é necessário arrependimento. É necessário arrependimento. É necessário que Deus, então, leve o pecador a reconhecer os seus pecados. E todos aqueles eventos fizeram isto, foram instrumentos para isso. Os irmãos de José, então, precisam provar que são honestos. E José também é instrumento e acompanha tudo isso para que os seus irmãos sejam levados ao arrependimento. O segundo ponto, dentro desse ponto de aplicação, é que também Deus usa o sofrimento para levar à convicção de pecado. Então, temos a providência, que é a doutrina mais ampla, e também o sofrimento. Então, neste processo de tratar com o pecador, nós vemos aqui a boa providência de Deus, que também usa provações. Deus tem seus caminhos misteriosos. Deus usou aqui a fome. Deus usa aqui no texto as palavras duras de José: sois espiões. Manda eles para a prisão.
E então tudo isso com a ação do Espírito Santo ilumina a mente destes pecadores. Eles passam a ver que são culpados, que Deus é justo, ou seja, Deus implanta de fato em suas almas esta convicção. E em tudo isso nós vemos a soberania de Deus. Deus então usa o sofrimento, várias maneiras que Deus trata com o pecador, mas o sofrimento de fato é uma maneira que Deus usa para formar o seu povo pactual. Também temos aqui, irmãos, a mensagem da reconciliação que aponta para o Evangelho de Cristo. Toda a Bíblia é um livro que fala de Cristo e da mensagem da reconciliação. Esse é um grande tema das Escrituras. José, já falamos, é um tipo de Cristo, aponta para Cristo. E então nós vemos, irmãos, nesse texto e em toda essa narrativa, de que é possível haver reconciliação. E a reconciliação, ela só é possível, saiba disso, porque há um Deus soberano operando neste mundo. Pare para pensar. Você perdoaria e se reconciliaria com quem quis te matar e depois te vendeu como escravo? Você perdoaria, como aqui José está aberto ao perdão, deseja ganhar os seus irmãos? E então nós vemos, irmãos, que de fato é graça de Deus que dá a José esse coração aberto ao perdão. E nós vemos que, de fato, nós somos estes que pecamos contra Deus. O pecado deseja acabar com Deus, se possível fosse, é claro, a morte de Deus, como muitos anunciam. E Deus mesmo busca a reconciliação. Deus envia Cristo, envia o seu Filho. Então, o mesmo caso que parece impossível, José se reconciliar com os irmãos, depois do que os irmãos fizeram com ele, agora ele é governador, José tem uma nova vida, tem uma família no Egito, José nada precisa desses irmãos, humanamente falando é impossível essa reconciliação, nem precisa desses irmãos, mas nós vemos, irmãos, que é o mesmo caso da humanidade, a queda da humanidade. É impossível para a humanidade se reconciliar por si mesma com Deus. Deus não precisa de nós, Deus é exaltado em santidade, em justiça, é bem-aventurado eternamente. Se Deus não desejasse livremente salvar pecadores, continuaria sendo bem-aventurado Deus eternamente, nada faria falta ao Senhor, mas aprove ao Senhor, por sua graça e misericórdia, nos salvar e planejar essa salvação na eternidade. Então, reconciliação é possível por causa de um Deus soberano, de um Deus justo, verdadeiro, e um Deus que quis resolver o problema. Se o Senhor não quisesse resolver o problema, permaneceria sem solução, a humanidade não encontraria solução para esse problema. Foi a infinita sabedoria de Deus e soberania que resolveu o problema. Os irmãos de José, o povo daquela época, não tinha como resolver aquele problema da fome, iria perecer. Foi a sabedoria de Deus que resolveu o problema. Então, a mensagem da reconciliação é possível porque há um Deus soberano. Também nós vemos, irmãos, a misericórdia e poder infinito de Deus em tratar o problema. A graça, o problema ele vai ser resolvido, o problema aqui dos irmãos de José vai ser resolvido. Deus resolveu o problema da reconciliação de pecadores com Ele mesmo, o problema é tratado, vai ser resolvido, mas não é fácil e exigiu sabedoria infinita e misericórdia infinita. No caso aqui de José, o problema precisava ser resolvido. Veja que José, que é a parte ofendida, ele que age de modo responsável para resolver o problema. A mesma coisa com a mensagem da reconciliação bíblica, a mesma coisa com o Evangelho. Deus é a parte ofendida,
há um problema que só Deus pode resolver, e Ele quis resolver. Ele quis tratar do problema, e isso manifesta graça, misericórdia, o amor de Deus por pecadores indignos. Mas eu quero lembrar aos irmãos, o fato de haver graça e perdão gratuito não quer dizer que essas coisas sejam fáceis. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz, foi necessário Cristo padecer um inferno eterno na cruz do Calvário, em nosso lugar. Veja que Deus é a parte ofendida, José é a parte ofendida. Às vezes nós pensamos assim, quando temos problemas, nós pensamos muitas vezes, o outro pecou contra mim, então eu não tenho nada o que fazer, ele que venha e peça perdão. Irmãos, imagine se Deus pensasse assim, não haveria evangelho, não haveria mensagem de reconciliação, estaríamos todos perdidos. Deus é a parte ofendida, nós ofendemos a Deus. E veja, embora seja grandioso o nosso pecado, não é maior do que a misericórdia, a graça e o perdão de Deus. E embora os irmãos de José pecaram tão terrivelmente contra ele, o perdão prevaleceu pela graça de Deus em seu coração. Então o evangelho aqui apontado, ele anuncia perdão gratuito, mas também nós vemos que a salvação de fato não é tão fácil quanto alguns querem fazer crer. Há uma dificuldade, de fato a salvação é impossível para os homens. A salvação é impossível, mas para Deus é possível. Então, é necessário uma ação de um Deus soberano, é necessário uma providência soberana e sábia. Foi necessário que Deus agisse para reconciliar pecadores consigo mesmo, e é o que José também vai fazer. No caso de Deus, nos deu o seu filho. E José, como tipo de Cristo, teve que sofrer tantas coisas para então ter paz com seus irmãos. Também, irmãos, nós aprendemos desse texto a providência de Deus e a misericórdia. Os irmãos de José sabem que não merecem misericórdia, porque não foram misericordiosos diante dos gritos de José. Essa é a hora deles receberem castigo sem misericórdia. São culpados. José era inocente. Nós também, irmãos, nós somos culpados. Você, pecador, é culpado. Você merece punição sem misericórdia. Pecou terrivelmente contra Deus. Vemos aqui, irmãos, que se não houvesse arrependimento por parte dos irmãos de José, não haveria reconciliação. E isso também aponta para o Evangelho e para a doutrina do arrependimento. Deus preparou uma redenção em Cristo, mas é necessário arrependimento. Os irmãos de José, se não se arrependessem, estavam perdidos. Que coisa terrível eles fizeram contra José, mas muito mais nós fizemos, você fez contra Cristo. Muito pior é o teu caso, pecador, contra Deus, contra Cristo. Veja, a salvação é pela graça, mas não haverá salvação sem arrependimento. E então nós aprendemos desse texto de que de fato é necessário que o pecador vá aos pés da cruz de Cristo, se arrependa, se humilhe aos pés da cruz de Cristo, reconheça os pecados. Então, o perdão, ele vem de Deus, é por graça, mas de fato é necessário, é um meio, um instrumento determinado pelo próprio Deus, que o pecador deve se arrepender. É necessário, então, convicção de pecado. É necessário, então, reconhecimento de culpa, arrependimento e, de fato, se submeter aos métodos de Deus, aos caminhos de Deus para a reconciliação e perdão. Irmãos, então, a obra de convicção de pecado é uma obra soberana do Senhor, uma obra necessária, precisamos orar por isso, reconhecer em nossa tarefa como igreja, ao evangelizar. Antes, claro, devemos orar e reconhecer que só virão de fato se o Senhor lhes der
o arrependimento e a fé, a convicção de pecados. E sabemos que Deus fará com seus eleitos. Oremos por isso. E que o Senhor tenha misericórdia de pecadores, que possamos cumprir o nosso dever de oração e de exortação, anunciando o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos diante da presença santa do Senhor. Queremos louvar o santo nome do Senhor pela tua palavra, pelo Evangelho, pela mensagem da reconciliação em Cristo, por reconhecer, ó Deus, que nós somos estes que ofendemos ao Senhor, esses culpados miseráveis, que por conta do nosso pecado ofendemos um Deus infinitamente santo, nos colocamos numa posição em que para nós é impossível fazer algo para nos salvar. Queremos agradecer ao Senhor porque temos na Tua palavra revelado que o Senhor mesmo preparou uma redenção, uma salvação e já nos alcançou com ela. Também agradecemos pela obra do Espírito que nos levou à convicção de pecado e no tempo devido nos regenerou, nos deu um coração regenerado, temente ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, queremos pedir por aqueles que ainda estão distantes destas graças, não experimentaram estas graças. Como igreja oramos, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor pode operar quebrantamento, colocar, ó Deus, espírito de humilhação, fazer, ó Deus, que estes pecadores endurecidos reconheçam Jesus. Ó Deus, vivemos numa época de grande endurecimento, grande maldade, a iniquidade tem se multiplicado. Os pecadores, ó Deus, têm cada vez mais incrementado a sua prática de pecados, cada vez mais se afastam do Senhor. Mas sabemos que o Senhor é soberano e pode os humilhar, os quebrantar, os atrair. Pode enviar meios do Senhor, o sofrimento, se é da vontade do Senhor, e produzir, ó Deus, na consciência esta convicção de pecados, como o Senhor fez também com o ladrão da cruz, com tantos outros nas Escrituras, os conduziu a este quebrantamento. Aviva a Tua obra, ó Deus, aviva a Tua igreja, não somos dignos, mas pedimos que o Senhor nos use como instrumento, abençoe a pregação, o Evangelho, ó Deus, que é comunicado, que seja o Senhor mesmo a falar a alma de pecadores e levá-los, ó Deus, a esta convicção de pecado. Dá-nos a Tua bênção, ó Deus, para esta obra, nos dá ser fiéis no anúncio do Evangelho, das doutrinas, nos ajuda a ser instrumentos Teus para que pecadores obtenham graça em Cristo. É no nome de Cristo que oramos. Amém.